Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos padres, seminaristas, querido povo de Deus, que presente na nossa Basílica Santuário de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, e aqueles que estão assistindo pela TV, participando desta missa, da mensagem do Evangelho que hoje o Senhor nos apresenta. O senhorio de Jesus é algo que tem que estar central em nossa vida. Significa dizer que Jesus é o Senhor de todas as realidades que existem no mundo. É este Senhor que devemos nos agarrar diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos durante a nossa história neste mundo. Somos peregrinos neste mundo. E quem é o Senhor da nossa vida é Jesus. Portanto, nós temos que fazer uma opção por Ele. Optar por Jesus é optar pela vida, é optar pela certeza da salvação. Ninguém pode ser salvo fora de Jesus, porque Ele foi enviado justamente como o único Salvador, o único Senhor. O Evangelho nos justamente ressalta a mensagem do Evangelho de hoje. Jesus andando sobre o mar, os discípulos com medo, porque o mar estava agitado, mas
O que para a gente entender que não é só o mar que está agitado, o mar representa o mundo. O mundo que é agitado pelas contradições, que vai querendo nos derrubar, vai querendo tirar a fé que nós temos em Jesus. Jesus sempre é um homem preparado porque vive na presença do Pai. Ele está em oração, na intimidade com o Pai, e depois ele vai ao encontro. Sempre vamos encontrar essa dinâmica de Jesus, ele com o Pai, e depois ele vai ao encontro do povo. Porque Jesus não falava só do reino de Deus. Ele falava do reino de Deus, mas também ele tinha uma escuta, uma intimidade com o Pai. Ele falava com o Pai. Então ele atravessa o mar. Essa travessia do mar sobre o mar significa o poder sobre a irrealidade do mal, sobre as tempestades. Os discípulos, digamos assim, somos nós que vivemos com medo, que não sabemos enfrentar a vida com fé. E os discípulos, portanto, vão começar a confundir as coisas, achando que Jesus é até um fantasma. E Jesus, quando chega próximo, diz assim: mas sou eu. E olha a dúvida de Pedro, quando ele diz assim: mas se és tu, diga que eu ande sobre o mar. Quantas vezes nós também somos assim? Por um momento nós queremos andar sobre a realidade desafiadora, sem ainda não termos uma fé madura e concreta. Quantos passos Pedro deu para chegar até Jesus? Ninguém sabe. 1, 2 passos, talvez só um, depois ele começou a afundar. E Pedro, ao afundar, começando a afundar, ele pede o socorro para Jesus: Senhor, salva-me. Essa é a palavra de ordem para nós, diante de qualquer dificuldade, meus irmãos, minhas irmãs, dizer assim: Senhor, me salva. Porque Jesus vai estender a mão para todos nós. Ele estendeu a mão para Pedro. Porque Cristo não quer que ninguém se perca. Não quer que se perca por esse mundo que está, esse nosso mundo que está de cabeça para baixo. Um mundo que prega a cultura de morte, que prega desvalores, desvalor na família, na vida cristã. Mas Jesus não quer que ninguém se perca. Por isso tem que dizer: Senhor, salva-me. Eu preciso de Ti para me salvar. Porque ninguém se salva só, jamais. Se alguém pensa nesse mundo, conforme as ideologias hoje que o mundo cria, as ideologias do neopaganismo, para achar que o homem é dono de si, ele está enganado. Ele não se salva só. Ele precisa de Jesus Cristo para entrar na glória, para entrar no reino de Deus. Então, salva-me, Senhor. E qual é a resposta que Jesus vai dar para Pedro e para todos nós, escutando esse evangelho, e dizer: homem de pouca fé. E a gente poderia até dizer que Pedro quis desafiar a gente, às vezes, desafia a vida, as situações que vivemos.
E depois vem as consequências tristes. Homem de pouca fé significa tu ainda não está preparado para enfrentar, para suportar, para superar. Porque os discípulos só mais tarde que eles vão superar as dificuldades que eles vão enfrentar nas suas missões. Que eles vão, de fato, conhecer a verdadeira fé em Jesus. Porque a fé, meus irmãos, minhas irmãs, não é um sentimento, não é algo que está centrado no subjetivo da gente. A fé, ela é vida. Ela é a certeza nesta vida nova em Jesus. Então, se você tem algum problema, e certamente todos nós temos problemas para enfrentar, de doença, de desemprego, de situações na família, diga: Senhor, salva-me desta situação. Não quero ficar longe de Ti. Salva-me, porque Jesus vai estender a mão. E vai estender a mão através dos sinais que cada um vai perceber. Para isso foi para os discípulos o quê? Uma experiência que eles têm que crescer na fé. Nada na vida, as situações da vida não é para nos derrubar, mas é para a gente experienciar e para se tornar mais maduro. Se somos cristãos católicos e, portanto, somos revestidos de uma fé que é concreta, das situações que nós vivemos não é para nos derrubar, mas para dizer: eu tenho um Deus que é um Deus forte, que está comigo. É um Deus que não me deixa só. E por isso ele está no seio, no centro da igreja, que é a Eucaristia, que nos fortalece, que alimenta a nossa fraqueza. Salva-nos, Senhor. Essa é a nossa palavra para Jesus, para que Ele sempre esteja ao nosso lado para nos salvar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, além disso que a palavra de Deus nos apresenta, há também uma teofania aqui. O que é a teofania? A teofania é a manifestação do poder de Jesus, do poder de Deus. Jesus é a teofania do Pai no Novo Testamento. Como existiam as teofanias no Antigo Testamento, diante dos elementos da natureza que Deus se ia manifestando, agora o Pai se manifesta através do Filho, e andando sobre o mar. Significa isso, essa teofania do poder de Deus sobre cada um de nós, sobre o mundo, porque Deus é um Deus universal, não é um Deus de uma cultura. Então, peçamos, portanto, ao Senhor que nos dê essa coragem diante deste mundo, uma fé que tenha uma coragem capaz de não virarmos a costa para o Senhor, de estarmos sempre diante dEle, pedindo socorro, dizendo: salva-me, Senhor. É a coragem que Jesus disse para os seus discípulos, encorajou para ir em nome de Jesus, para evangelizar o mundo, para que a salvação ela pudesse encontrar o coração das pessoas. E hoje nós somos também esses enviados. Coragem. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo por nós somos, portanto, já vencedores do mundo em Cristo. Por isso, cada um de nós, como cristãos, temos uma responsabilidade particular
na missão da igreja. Estamos celebrando, por exemplo, um mês muito importante para a nossa vida de igreja, que é o mês das vocações, mês do qual celebramos e refletimos as 4 estados de vocações, do qual está no seio da igreja. E para que esses 4 estados de vocações? É para o serviço da igreja, para o serviço da evangelização, vocação sacerdotal, a vocação laical, a vocação do leigo, que esse ano, justamente aqui no Brasil, se celebra a importância do leigo, a vocação matrimonial e a vocação religiosa. Todos esses 4 estados de vocação têm a importância tal qual o Senhor destinou para cada um. Nenhuma vocação é mais importante que a outra. Cada um na sua especificidade. Deus vai manifestando a sua graça, o seu poder. E somos nós, cristãos, que temos, portanto, de favorecer, de dar exemplo, de dar testemunho da vocação do qual cada um vive. Eu, como padre, tenho que dar testemunho da vocação sacerdotal. Você, os casados têm que dar testemunho da vida de família, do matrimônio. O leigo, como a vida justamente da vida laical, inserida dentro da igreja, trabalhando na evangelização. O religioso, a religiosa também, e assim por diante. Nesse sentido, nós vamos formando, sabe, uma grande potencialidade daquilo que é próprio da natureza do reino de Deus. O Senhor nos presenteia com a sua graça. Vocação é um dom, é um dom gratuito de Deus, é uma graça que vem sobrenatural sobre cada um de nós. Porque Deus, Ele quer nos colocar nessa dinâmica do reino de Deus para trabalhar. E oxalá se todos nós, cristãos católicos, meus irmãos, minhas irmãs, se comprometesse com a causa da evangelização, o mundo certamente estaria melhor do que está. Porque é por meio dos cristãos que o mundo ele vai se transformar, cristãos católicos, mas os autênticos, capaz de dizer, eu tenho um único Senhor e vivo a minha vocação neste senhorio, que é Jesus Cristo. Então que Ele nos dê a graça e nos fortaleça, e a coragem de assumir a nossa vocação, a nossa responsabilidade como cristãos para o bem da igreja e o bem do mundo. Assim seja. Amém.